O Rodrigo Maia, aliás, a minha coluna na Folha amanhã versa sobre isso. Quer dizer, eu lembro a fala do Rodrigo Maia. Nós temos hoje uma disjuntiva, uma separação entre economia e política, né? Desde que eu era criança, já faz tempo, processo de redemocratização, o Brasil já tinha mercados. O Brasil tem uma diferença em relação aos países da América Latina. Nós temos um mercado forte. O mercado forte no Brasil, ele sempre serviu como termômetro, digamos assim, de questões políticas. E depois da redemocratização, para o bem. Se um governante falava besteira, a bolsa caía, o dólar subia. Assim, não sei o que. A partir do Bolsonaro, há uma certa teimosia. E qualquer pessoa que seja especialista em bolsa sabe que tem uma bolha aí, né? Não é uma coisa grave, mas tem uma bolha. Então, assim, não importa mais o que o governo faça, não importa o tamanho da besteira, não importa o tamanho da asnice. Os mercados, eles continuam bem, não sei o quê, a bolsa batendo recorde. E isso virou uma espécie assim de sinônimo. Nós não ligamos para a política. Nós apostamos no Paulo Guedes. Nós apostamos no Paulo Guedes. Então não importa quanta besteira se faça e se diga. É bom? Não é bom. Não é bom. Sabe por quê? Porque isso libera o governante para falar e para fazer besteira, né? Então, durante um bom tempo, o Brasil... Por que o Chávez fez a bagunça que fez na Venezuela e outros países latino-americanos? Porque não tem mercado. O cara não quebra as pernas do governante. Aqui quebra. Ou quebrava. Só que isso está valendo, digamos assim, para o curto prazo. No médio e no longo, é bom que saibam, nós estamos tendo problemas. E o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, expressou isso ontem, no seminário que houve do Credit Suisse, ao tratar especialmente de dois ministros, muito particularmente de um deles, que é o Abraham Weintraub. Então vamos lá. Toda bobagem que o Brasil falou sobre meio ambiente, desde a posse, ou desde a vitória, será que tem sido irrelevante para o país? Notem, não tem mexido com as bolsas, não mexe com bolsa. Pode ir lá, o outro pode viajar, como fez o Ricardo Salles, publicar foto de bifão sangrando, tirar o sarro da COP25, não sei o quê, ir lá tentar fazer mercancia com créditos de carbono, dá tudo errado, cai na boca do povo do mundo, né? E a bolsa está lá, na boa. Agora, será que é irrelevante? Tanto não é que o Paulo Guedes foi abordado em Davos por investidores dizendo: se vocês continuarem nessa, não terão dinheiro. O Paulo Guedes ligou correndo para o Bolsonaro e disse: faça alguma coisa. E o Bolsonaro anunciou o Conselho da Amazônia, que vai ficar a cargo do General Mourão, e a tal da Força Nacional Ambiental. Vamos ver se vai acontecer. Nós estamos deixando de receber dinheiro, investimento, em razão das besteiras que se dizem na área ambiental. Isso não é uma ilação, isso é um fato. Isso é um dado. E se vocês pegarem programas ao longo do tempo, a quantidade de vezes que eu chamei atenção para isso, vocês são testemunhas aqui. Dizia, vai dar errado isso. Vai dar errado. Hoje, os fundos de investimento têm como critério de exclusão a adesão a políticas de conservação. E foi o que o Paulo Guedes ouviu, ele sabe disso, sabe que eu estou falando a verdade. Ouviu literalmente: nós não podemos botar dinheiro no seu país porque o nosso board não deixa. Em razão das coisas que vocês têm dito sobre meio ambiente. Mas a bolsa aqui continua. O Weintraub, olha que
A educação é unanimemente reconhecida, não importa que teoria econômica você abrace, mais à esquerda, mais à direita, o centro, não importa. Né? Mais liberal, menos liberal. A educação é considerado o ponto fulcral do turning point, da retomada, da virada rumo ao desenvolvimento. E nós temos, cuidando da educação, um clown, um sujeito que acorda todos os dias e diz: vamos ver como hoje eu vou fazer graça nas redes sociais, vamos ver como hoje eu vou provocar as pessoas, como eu vou xingar as esquerdas. Como se as esquerdas estivessem dando as cartas em algum lugar no Brasil, hoje. Eu diria até, infelizmente, não estão. Quando eu digo infelizmente, não é porque eu concordo com as teses. É porque essa tensão é importante até para obrigar o governo a fazer a coisa certa. Quando começa a falar sozinho é ruim. Não é? E a cada minuto que esse sujeito permanece à frente do Ministério da Educação, ele está produzindo atraso histórico. Estamos deixando de fazer coisas. Vejam o caso agora recente, ele conseguiu desmoralizar o Enem, num aspecto que o Enem nunca tinha sido desmoralizado, que era da avaliação propriamente. Não é? E os mercados não estão nem aí. Não temos nada com isso. Eles deixaram de ser um termômetro. Quando deixa de ser termômetro, primeiro que está sujeito a qualquer momento a tomar um revertério aí. E segundo, que passa a ser conivente com a barbárie. Infelizmente. Os mercados que sempre foram agentes de modernização e de parâmetro para a democracia brasileira, especialmente depois da redemocratização, claro, passaram a ser irrelevantes. Juntam hoje um grupo de especuladores vulgares, né, que nem sequer consegue pensar o planejamento a longo prazo no país. A verdade é essa. E aí qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer na educação, qualquer coisa pode acontecer no meio ambiente, qualquer coisa pode... Só que isso tudo não é irrelevante para o Brasil. Isso tudo produz atraso. E o Rodrigo Maia, que está com os meridianos no lugar, percebeu isso. Quem é que fala? Sou eu, Reinaldo. Ele realmente subiu o tom, como você disse, né? Principalmente quando falou a respeito do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente e também do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Em evento aqui em São Paulo, Maia foi questionado sobre a vinda de investimentos externos para o país e a resposta foi essa aqui, ó. Eu não sei como é que o governo vai fazer com o seu ministro do Meio Ambiente. Eu acho que, de alguma forma, ele perdeu as condições de ser um interlocutor. Eu acho que ele radicalizou demais. Não sei se combinado com o presidente ou não, como é que faz? É a mesma coisa do Ministério da Educação. Era a minha próxima pergunta. É a mesma coisa. Como é que faz? Como é que faz para o investidor olhar que o Brasil tem um ministro da Educação desse? Então, esse país não tem futuro, né? Não tem futuro. É um dos temas. E parece que tinha um passado ruim, porque conseguiu fazer um cara desse ministro da Educação, porque construção que nós tivemos. Não, e a gente... Isso ele falou ontem. Isso. Aí hoje ele deu uma amenizada em relação ao Ricardo Salles, não é? Mas não em relação ao Weintraub. Mas de qualquer modo, aí, sei lá, amenizada, certamente entrou a turma um pouco do deixa disso. Agora, o fato é que aquilo que ele disse ontem é absolutamente verdadeiro, e ele sabe disso, e o Paulo Guedes sabe disso. Né? Solta aí a de hoje. De fato, o ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças, está comprometendo o futuro de muitas gerações, que cada ano que se perde, né, com a ineficiência, com o discurso ideológico e péssima qualidade na administração, né, acaba prejudicando, né, para mim é um desastre. Né, eu acho que ele brinca com o futuro de milhões de crianças no Brasil. É claro que o ministro do Meio Ambiente é diferente do ministro da Educação. Né, eu acho que, de fato, no ano passado ele radicalizou, né, a relação com os setores do meio ambiente
ficaram muito ruins, é óbvio, mas ele é um quadro de muita qualidade, né? Eu gosto dele, eu tenho uma boa relação com ele, apenas acho que, como ele conduziu ano passado, para ele restabelecer essa relação não será simples, mas não sou eu que vou demitir, nem nomear ministro algum. Exato, até porque não é o papel dele. Enfim, ele diga o que quiser sobre o Ricardo Salles. Eu, por exemplo, discordo absolutamente dessa última fala dele. Não acho que seja um quadro de qualidade. E acho que entrou muito errado nessa história do meio ambiente, esquecendo que nós vivemos hoje uma economia global e que tudo que você diz aqui e que todas as provocações que você faz, muitas vezes atendendo a uma demanda doméstica de alguns brucutus, repercute lá fora e tira dinheiro do Brasil. E foi o que aconteceu.